ótimo dia, amigos, parceiros e amantes da matemática. Sejam bem-vindos ao Matemática Passo a Passo. Sou Leonardo Silveira, conhecido como Robinho. Vou fazer hoje a aula 2 com vocês. Muito bem. A aula 2 será dividida em 3 etapas. Lembrando, o meu objetivo não é transformar você num craque da matemática, e sim num competidor. Que você tenha condições de disputar de igual para igual em qualquer concurso com qualquer candidato. Tudo bem? Muito bem. Como eu havia dito, a aula de hoje, a aula 2, será dividida em 3 etapas. Pois bem, primeiro mostrarei decomposição em fatores primos, consecutivamente MDC e, por fim, o MMC. Serão 3 estágios no dia de hoje. Não esqueça, ao final da aula solicite seu material pelo e-mail matemáticapassoapasso@hotmail.com matemáticapassoapasso@hotmail.com. E exercite sempre à vontade. Matemática, não esqueça, é treino. Muito bem. Vamos ao primeiro título, ao passo 1 da nossa aula 2 de hoje. Decomposição em fatores primos. Decompor em fatores primos. Vamos classificar cada termo. Decomposição é você fracionar, é você transformar em alguns termos. Fatores são os termos da multiplicação. Se eu tiver 2 vezes 3 vezes 5, eu tenho aí 3 fatores. Quem são eles? O 2, o 3 e o 5. Tudo bem? E fatores primos, números primos, são... Estamos aqui. Decomposição em fatores primos é o primeiro assunto. Números primos. O que são números primos? São aqueles que possuem apenas 2 divisores. Ele mesmo e a unidade. Possuem apenas 2 divisores. Ele, o próprio número, e a unidade. Bom, vou dar um exemplo a você. Quem são os divisores de 2? Aqueles números que podem dividir o 2. O 1 e o próprio 2. Quem são os divisores de 3? 1 e 3. Conhece alguém? Algum outro número que divida o 3? Não, né? O 1 e o 3. Divisores de 4. Aqueles números que eu consigo dividir o 4. O 1, o 2 e o próprio 4. E a sequência de divisões continua. Parei por ali. Números que possuem apenas 2 divisores. Ele mesmo e a unidade. O 1, 1 e o 1. Números que possuem apenas 2 divisores são esses aqui. Ó. O 2, ele mesmo e a própria unidade, é considerado primo. O 3, ele mesmo e a unidade, é considerado primo. O número 4, ele mesmo e a unidade. Mas tem um outro divisor aqui. Então ele pode ser considerado número primo? Não pode. Nesse caso aqui, esse aqui não satisfaz. De acordo? Números primos? Tudo bem. Coloquei aqui uma relação de alguns dos infinitos números primos que nós temos. Observa. O 2, que é o único número primo par que existe. O 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. E a sequência continua, com infinitos números. De acordo? Pois bem. O próximo passo importante é você conseguir pegar um número e decompor em fatores primos. Por exemplo, faça a decomposição em fatores primos de... Vou fazer a decomposição em fatores primos do número 20. Você deve lembrar, quando você era criança pequenininha lá na escola, que lhe ensinaram assim. Para decompor o 20, eu coloco
a barra do lado e vamos. Posso dividir o 20 por que fator primo? Vou dividir pelo 2. 20 por 2 dá 10. Perfeito. A divisão continua ou para? Ela continuará. Quem vem agora? O 2. 10 por 2 resulta em 5. Muito bem. Vou usar um novo fator primo para dividir o 5. Vou tentar o 3. 5 dá para dividir exatamente por 3? Não dá. O próximo fator primo quem é? O 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Quando chega no 1, a brincadeira acaba. E a decomposição do 20 assim fica 2 ao quadrado, porque tem dois fatores de 2 aqui, vezes 5. De acordo? Pois bem, eu costumo brincar com meus alunos da seguinte maneira: não balança a minha cabeça que é para o raciocínio não sair daí. Vamos ver aqui a letra B. Vou fazer a decomposição agora do 60. O 60 decomposto vai ficar 60 barra ao lado. Quem vem primeiro? O 2. 60 por 2, 30. Dá para dividir por 2 de novo? Perfeito, boa resposta. 2. Aqui dá 15. Posso dividir agora por quem? Por 3. Aí você me pergunta: poxa, Robin, mas eu podia dividir por 5 também? Até pode. Só que eu gosto de fazer da forma mais organizada possível. Vamos fazer passo a passo. Vou colocar aqui o 3. 15 por 3 dá 5. E por fim, dividirei por 5, chegando no 1, que é o final de tudo. Olha lá. A decomposição do 60, o 60 reescrito, poderia ser da seguinte forma: 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Lá está o 60 decomposto. Tudo bem? Pois bem, vou apagar aqui para fazer a decomposição do 180. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, faça da forma que achar melhor. Perfeito. Vamos fazer a decomposição então do 180. Vamos lá, vai mais você que eu. Quem é o primeiro? Isso, parece até que eu ouvi daqui. 2. 180 por 2 resulta em 90. 2 de novo, 45. Agora eu quero ver, hein? Quem vem agora? Perfeito. O 3. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. Poxa, Robin, mas aqui no 15 eu ia dividir por 5. Falei para você, pode, desde que seja fator primo, mas eu gosto de fazer de forma organizada. 5, 1, chegou o 1, terminou. A decomposição então assim ficou. O 180 reescrito seria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Aí está a decomposição do 180. Tudo bem para todos? Muito bem. Aguarde um instante que daqui a pouco continuaremos com a aula e vamos falar de MDC, porque aqui a matemática é passo a passo. Até já! Pois bem, vamos dar continuação à nossa aula 2. Agora trataremos de MDC. Chama-se máximo divisor comum. Como prometi, desde o início, vou procurar ser o mais objetivo possível. Maior número que divide comumente 2, 3, 4, uma sequência de números quaisquer. Imagina só o seguinte: você tem dois números,
o 4 e o 6. Pensa, qual o número que divide comumente o 4 e o 6? O 2. O 2 é um divisor comum de 4 e de 6. Esse é o maior divisor comum. A ideia é essa. Para encontrarmos esse número, para encontrarmos o maior divisor comum, temos 3 processos. Decomposição em fatores primos, divisões sucessivas, que é conhecido como aquele jogo da velha, e também chamado de algoritmo de Euclides, e a decomposição em fatores primos, que eu chamo em conjunto. De decomposição em fatores primos em conjunto. Os meus alunos brincam muito que antes a brincadeira chamava-se bizu, agora é Robinson. Vamos ver. Encontre o MDC entre 40, 60 e 100. Eu quero encontrar o maior número que divide comumente tanto o 40, 60 e o 100. Vou utilizar o primeiro processo de 3 que nós temos e eu vou lhe ensinar 2. Pela decomposição em fatores primos. Qual é a técnica para você encontrar o maior divisor comum através da decomposição em fatores primos? Fatore os números, pegue os termos, os fatores comuns e eleve-os aos seus menores expoentes. Vamos comigo. Vou pegar o 40 e a fatoração do 40 é o iniciozinho da aula, decomposição em fatores primos. Você lembra? Qualquer coisa, volte um pouquinho aí o vídeo. A fatoração do 40 é 2 ao cubo vezes 5. Ih, Robin, isso aqui agora eu já faço com habilidade. Tenho certeza disso. A fatoração do 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. A fatoração do 100. Aí o Teobaldo, nosso amigo virtual, me pergunta: Robinho, como é que eu vou fazer a fatoração do 100? Pego o 100, barra do lado, 2, tchuc, tchan, tchou, 2, tchou, e assim você vai. Tudo bem? Isso fica 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. De acordo? Com os números fatorados, o que farei agora? Vou pegar os fatores comuns e elevá-los aos seus menores expoentes. Quem é fator comum aqui? O 2, pois o 2 tem os 3. Então, vou escrevê-lo aqui, 2. Fala outro fator comum. O 3 pode ser? O 3 tem nesse, mas não tem nos outros. Então, esquece o 3. O 5, pode ser o 5? Sim, o 5 tem nos 3. Coloquei lá, ó, 5. E como eu disse, fatores comuns elevados aos seus, pensa, menores expoentes. Quem é aqui o menor expoente do 2? Tem o 3 e tem o 2. O menor é o 2. Então fica 2 ao quadrado. Quem é o menor expoente do 5? Aqui é 1 expoente, 1 e 2. O menor expoente é 1. Pois bem, só multiplicar que você encontra o resultado. 4 vezes 5, 20. O maior número que divide comumente o 40, 60 e o 100 é o 20. Perfeito? Vamos avançar. O outro processo que eu vou te ensinar é o decomposição em fatores primos em conjunto. Esse, vamos dizer assim, é o filé do nosso processo. Eu vou pegar o 40, o 60 e o 100, coloquei barra ao lado. Aí o Teobaldo gritou: Robinho, eu já fiz isso, isso é MMC. Bom, eu também posso aplicar a técnica de MMC, que é parecidinha com essa daí. Só que essa técnica que eu estou te mostrando é de MDC realmente. Sendo que aqui você só pode botar fator comum. Um número que divida, número primo, que divida os 3 ao mesmo tempo. Vamos lá, quem é o primeiro? 2. 40 por 2 resulta em 20. 60 por 2, 30. 100 por 2, 50.
Pense aí, catuque alguém, chama alguém de casa para te ajudar. Quem é o próximo divisor comum? O 2 novamente. 10, 15 e 25. Quem é o próximo fator? Aí que está a diferença do MDC para o MMC. Aqui no MDC tem que necessariamente ser fator comum, que divida os 3 ao mesmo tempo. O 2 pode? Não pode, porque o 2 dividiria só o 10. E tem que dividir os 3 ao mesmo tempo. 5, 10 por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3, 25 por 5 dá 5. Tem mais algum fator que você consiga enxergar que divida esses 3 aqui ao mesmo tempo? Não tem. Não tendo, a nossa brincadeira acabou. 2 vezes 2 vezes 5 resulta em 20. E, que sorte, igualzinho nós encontramos antes. De acordo? Pois bem, esse foi a decomposição em fatores primos em conjunto. Nosso próximo assunto será MMC. Aguarde, porque matemática se faz passo a passo. Até já! Muito bem, amigos. Agora faremos o último bloco. Terceiro bloco, e o assunto é MMC. Mínimo múltiplo comum. O MMC é o menor múltiplo comum que existe entre alguns números. Um exemplo. Pega o número 3 e o número 4. Quem é o menor múltiplo comum a esses dois números? Você parou, pensou, o 12. O 12 é um múltiplo comum de 3 e 4. Tem outros. O 24, dentre outros, mas o menor deles é o 12. Essa é a ideia, isso que nós vamos estudar. Processo para cálculo do MMC, decomposição em fatores primos e a decomposição em fatores primos em conjunto. Eu chamo em conjunto. Pois bem, a decomposição em fatores primos, a ideia inicial é a mesma do MDC, do bloco anterior. Pego cada número 40, 60 e 100. O nosso objetivo é encontrar o MMC entre esses 3 números. Se você puder reparar, esse mesmo exemplo, essa mesma aplicação foi do bloco anterior de MDC. Fiz questão de colocar o mesmo exemplo para você poder fazer a comparação. E assim você aprende melhor. Fatorando o 40. O 40 fatorado é 2 ao cubo vezes 5. O 60 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E o 100 fatorado, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Pois bem, os números decompôs cada um deles em fatores primos, que você já tem habilidade devido ao primeiro bloco da aula de hoje. E a ideia para encontrar o MMC é: pegue os fatores comuns e não comuns. Esses fatores elevados aos seus, agora maiores expoentes. Todos os fatores que estão aqui eles vão entrar. O 2 vai, o 3 vai, o 5 também. Quem é o maior expoente do 2? É o 3. 2 ao cubo. O maior expoente do 3? Só tem ele mesmo, ele fica desse jeito. E o maior expoente do 5 é o 2. Então o MMC entre 40, 60 e 100 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E esse produto vai dar 600. Tudo bem? Primeiro processo. Decomposição em fatores primos. Agora o segundo processo, que é o que você já está até acostumado a fazer quando você ou estudava ou estuda ainda, que é a decomposição dos fatores primos em conjunto. Peguei o 40, o 60 e o 100,
barra ao lado e vamos começar. 2, 20, 30 e 50, 2, 10, 15 e 25. Nessa faixa que está a diferença entre o MDC e o MMC. O MDC aqui tinha que ser fator? Respondeu muito bem, fator comum. No MMC não carece de ser fator comum. O 2 divide apenas o 10, não tem problema. Aqui fica 5, repito 15, repito 25. Participa comigo. Quem vem agora? Perfeito. O 3. 5, 15 por 3 dá 5. 25 por 3 não dá, eu mantive. Agora é a vez do 5, que fica 1, 1 e 5. 5 mais uma vez, 1, 1 e 1. Terminando assim o processo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 dá 600. Que sorte de novo! Igualzinho ao anterior. De acordo? Mostrei para você os dois processos de MMC. O primeiro bloco nosso hoje vai decomposição em fatores primos. Segundo bloco, o MDC. O terceiro bloco, MMC. Não esqueça, solicite o material pelo nosso e-mail matemáticapassoapasso@hotmail.com. Repetindo, matemáticapassoapasso@hotmail.com. E dê continuidade aos estudos. Preciso que você divulgue esse vídeo para outras pessoas também poderem usufruir do mesmo que você. Meu amigo, estou junto com você sempre, até que você alcance seus objetivos. Porque aqui, matemática se faz passo a passo. Até a próxima!